Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo. Meu nome é Vitor Marques. Que negócio é esse? Oi? É um exercício do yoga que a gente faz, tá bem bacana. E pra que serve isso aí? Tem vários benefícios esse exercício. Ele é muito bom pra muita coisa. Difícil? Parece complicado de fazer. Ensina pra gente aqui. Ensina sim, pode ser agora? Tá, mas vai pôr uma camiseta primeiro, né, ô bonitão? Roupa? Tá bom. Já volto. Fazendo esse exercício todos os dias, você vai reduzir bastante medidas na cintura. Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Yoga para Viver Bem, canal que te ensina técnicas e conceitos do yoga para você ter uma vida melhor, mais equilibrada, com mais vitalidade, muito mais saúde, alegria, amor e gratidão. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um exercício muito bacana e que tem muitos benefícios. Ele chama-se Rajas Uddiyana Bandha. Esse exercício ele baseia-se em fazer várias contrações. No yoga nós chamamos de, durante a aula a gente fala contrações abdominais, porém na verdade a gente cria um vácuo aqui dentro do abdômen. E antes de te ensinar a fazer o exercício, eu vou falar um pouquinho de alguns benefícios dele para ver se eu te convenço a fazer, porque ele é realmente muito bom para muita coisa. Então vamos lá. Esse exercício ele faz uma massagem em todos os órgãos da região abdominal e atinge também um pouquinho os rins que estão lá atrás. Então ele vai massagear estômago, baço, pâncreas, fígado, vesícula, vai atuar um pouquinho nos rins lá atrás. No caso das mulheres, vai também massagear o útero, ovários, a bexiga, no caso dos homens também, né, a bexiga. E tem um efeito também muito potente nos intestinos. Essa massagem interna vai tirar tensões presentes ali nos órgãos, melhorando o fluxo de energia e assim vitalizando os seus órgãos. Então eles vão trabalhar com mais energia e vão trabalhar com mais equilíbrio. A energia fluindo vai gerar vida, vitalidade ali para eles. Eles vão ter tudo que tem mais energia, tende a ser mais tranquilo, ser mais calmo. A gente tem, uma falsa ilusão de que muita energia traz agitação e na verdade é o contrário. Quando a gente tem pouca energia que a gente entra no estado de agitação. Com muita energia, os órgãos ficam tranquilos, eles não precisam se preocupar com energia para trabalhar e aí eles podem focar sim na função, aí cada um na sua função. Então, ele vai ter esse efeito, ele ajuda a dar uma renovada na gordura visceral que nós temos entre os órgãos. Essa gordura ela é importante, ela tem a sua função e muitas vezes quando a gente não movimenta, ela fica velha e uma das funções dela é dar uma amortecida, né? Ela fica entre os órgãos justamente para amortecer impacto e outra é proporcionar também energia ali para os órgãos, né? Como se fosse um estoque ali de energia. E quando ela fica velha, ela perde as duas funções. Ela é como se ficasse uma gordura rançosa, sabe aquela gordura amarela, velha, mais grossa, mais dura? É mais ou menos aquilo. E quando nós fazemos exercício, a gente renova essa gordura, então não vai ter aí um acúmulo maior do que deveria. Como eu falei, ela tem ali o seu grau de importância, mas ela não pode nem ser um acúmulo muito grande. Então, vai equilibrar isso e vai deixá-la sempre novinha, agindo ali do jeito que ela tem que agir. Outro efeito, ele ajuda com cólicas intestinais e menstruais.
Cólicas, elas são provenientes de tensões. Muitas cólicas são ali tensões que não está deixando as coisas fluírem, aí às vezes gases ficam presos e vai causando dor. Então esse exercício, ele nos intestinos tem até um efeito bem mais potente, e no caso das mulheres com cólicas menstruais, ele vai ajudar a prevenir. Se você tiver com cólica, você provavelmente nem vai conseguir fazer esse exercício, mas se você começar a fazer ele sempre, aí você vai conseguir prevenir para não ter essas cólicas menstruais. O principal efeito dele é nos intestinos, tirando inflamação intestinal. Como assim? Sempre que nós comemos coisas que fermentam dentro do intestino, o intestino fica estufado, como se fosse uma bexiga. Sabe aquelas bexigas de esculturas de balão? Imagina mais ou menos aquilo, só que dentro de você. E só de intestino delgado a gente tem mais ou menos aí 7 metros. Então, imagina isso, né? Tem casos que fica quase tudo mesmo estufado e aquilo vai enchendo, 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 e geralmente a pessoa fica com a barriga, o abdômen para frente e duro. É muito comum até a gente ver, geralmente, senhores mais de idade com aquela barriga redonda, grande, e se você for ver a gordura corporal não é tanta. Muitas vezes até braço, perna, se for olhar separadamente parece um braço, uma perna de uma pessoa magra. E se você for medir ali a grossura da parede abdominal desse senhor, provavelmente nem tem tanta gordura ali. Porém, os intestinos estão tão estufados que a barriga fica grande daquele tamanho. E quase todo mundo tem pelo menos um pouquinho de inflamação. Porque mesmo com uma alimentação saudável, muitas vezes dependendo da mistura, da combinação dos alimentos que a gente faz, pode gerar essa fermentação lá no intestino e inflamar um pouquinho. Então, mesmo pessoas magras, geralmente tem um pouquinho, algumas pessoas têm mais, né? Quem toma muita cerveja, a cerveja ela tem muito esse efeito de fermentar dentro dos intestinos. Quem tem hábito de comer doce depois de ter feito uma refeição, ou quem mistura frutas cítricas com frutas doces. Então, tem várias questões aí. Quem come muito industrializados vai ter aí essa dilatação maior, essa inflamação mais grave. E o que essa inflamação faz? Além de ela causar bastante desconforto, ela vai atrapalhar os intestinos, ela vai impedir que a gente absorva corretamente os nutrientes, né, e vai comprometer a digestão. Então, esse exercício ele vai reduzir muito isso. Se você fizer sempre, você praticamente zera. Se você fizer sempre mesmo, isso sem alterar a alimentação. Conforme vai reduzindo, você vai melhorar bastante a absorção dos nutrientes, vai melhorar bastante a digestão. Inclusive, quem tem intestino preso, esse exercício ele é ótimo para regular o intestino. Não é nem que ele vai soltar, ele vai regular o intestino. Os intestinos inflamados, em um certo ponto, ele inclusive compromete a circulação sanguínea e, inclusive, em alguns casos, ele pode causar infarto. Por quê? Imagina, né? Aqui a gente tem várias artérias e o coração tem que bombear o sangue para ele passar por essa região. Aí, igual no caso do senhorzinho, do exemplo que eu dei, que tem a barriga bem estufada ali, bem para frente, dura. Imagina o coração tendo que bombear sangue para o sangue passar no meio daquilo. Ela tá toda pressionada, tanto que a barriga dilatou. E o sangue tem que dar um jeito de descer e depois de subir de novo. Então, você aliviando toda essa tensão, você vai melhorar muito o fluxo sanguíneo, você vai aliviar essas artérias, tudo que passa por aqui, e você vai dar um bom descanso aí para o seu coração, certo? E inclusive reduzir muito riscos de alguns tipos de infarto. Então esse exercício ele é muito bom. Tem outros benefícios também, que ele faz uma limpeza no estômago, mas aí quando a gente já treina treina bastante ele e consegue fazer
vou ensinar ele direitinho, mas você consegue fazer ele por bastante tempo. Aí ele também promove uma limpeza no estômago. Ele atua também com a nossa imunidade. Como ele atua nos intestinos, pela medicina chinesa e a Ayurveda, essas medicinas elas sempre trataram, né, os intestinos como fator muito importante, aí, muito relacionado à nossa imunidade, a uma boa imunidade. Tem, né, uma relação muito grande, nosso intestino grosso principalmente, com a imunidade, né, a qualidade aí de um sistema imunológico fortalecido. E hoje em dia até a ciência está estudando essa relação. Tem um livro, se eu não me engano, é o Segundo Cérebro, que mostra que os intestinos têm até uma relação com neurônios. Enfim, eu vou ver se eu encontro direitinho qual é o livro, eu não lembro o nome. Vou deixar na descrição do vídeo se você quiser aprofundar um pouquinho mais. Mas acredite, o intestino, principalmente o grosso, ele tem muita relação com a nossa imunidade, e não só pela parte ali fisiológica que ele faz de absorver nutrientes, até porque o intestino grosso ele é muito mais ali para absorver líquidos, né? E energeticamente o nosso intestino grosso trabalha com nossos pulmões. Não sei se em algum momento você viu algum vídeo que eu explicava que nossos órgãos, eles trabalham energeticamente, eles trabalham em duplas geralmente. Então o fígado trabalha com a vesícula, o coração com o intestino delgado e o pulmões com o intestino grosso. Então tem tudo a ver, né, com essa parte de respiratória, de você ficar vulnerável a vírus, algumas bactérias, e ficar aí com gripe, ficar doente. Então cuidar dos intestinos grossos é fundamental para ter mais saúde e um sistema imunológico melhor. Esse benefício aqui ele nem é tão importante, mas vale falar. Eu não sei porque o olhinho de muita gente brilha quando eu falo, mas enfim, fazendo esse exercício todos os dias você vai reduzir bastante medidas na cintura. Por quê? Porque ele vai tirar essa inflamação intestinal. Então mesmo uma pessoa magra, ela provavelmente vai perder, se ela fizer todo dia, ela vai perder medidas aí na cintura. Uma pessoa que tem um pouco mais dessa inflamação vai perder bastante, vai sentir bastante diferença, e isso sem mudar a alimentação. É claro que a gente sempre recomenda que os alunos procurem ter uma alimentação mais saudável, mas só esse exercício já vai fazer esse efeito. Mas isso daí é uma questão mais estética, não é nem o que a gente está levando em conta, não é mesmo? Agora eu vou ensiná-los a fazer esse exercício. Vou só alterar aqui a câmera, que eu vou ter que ficar de pé. Bem, vamos lá. Vamos primeiro à postura. Nesse exercício é importante a gente conseguir relaxar a parede abdominal e relaxar as costas. Então a gente vai flexionar um pouquinho os joelhos, projetar os quadris um pouquinho para trás, apoiar as mãos nos joelhos e tentar soltar o peso do corpo nas mãos. Então, ó, eu relaxo o corpo, ó. Eu tô com as costas aqui tensionadas, aí quando eu apoio, eu consigo relaxar. Então a ideia não é ficar assim, tá? Ó, a coluna fica reta e você apoia, o peso fica aqui no braço e o braço apoiado na mão, né? O braço apoiado na perna. Dessa forma você vai conseguir relaxar aqui a parede abdominal e relaxar as costas. Como eu falei, o movimento ele não é uma contração abdominal, ele é um vácuo. A gente cria um vácuo e relaxa, cria um vácuo e relaxa. Para criar esse vácuo, a parede abdominal tem que estar relaxada. E aí como que vai ser o movimento? Você vai fazer como se você quisesse respirar. Lembra que se você viu o vídeo de respiração, eu ensinei a respirar pelo abdômen e disse que respirar aqui pelo tórax é a forma errada, né? Para esse exercício é como se fosse respirar pelo tórax. Você vai fazer isso aqui, ó, expandindo as costelas, expandindo o tórax bem profundo.
Quando eu faço isso, ó, perceba que o abdômen, ele, mesmo respirando, ele não expande, a não ser que eu enche um pouquinho mais. Então, o movimento é esse, porém você vai fazer ele sem deixar o ar entrar. Então, para esse exercício, a gente solta todo o ar, segura sem ar, e aí sem ar a gente faz esse movimento, como se quisesse respirar, mas sem deixar o ar entrar. E aí relaxa. Faz, relaxa. Isso tudo segurando sem ar. Aí não aguentou mais, precisou respirar, aí você para, respira, solta, segura sem ar e recomeça de novo. Então, ó, vou fazer primeiro em pé para você ver, depois eu faço na posição certinha. Soltei todo o ar. Quando eu solto o ar, geralmente o abdômen contrai. Aí relaxa o abdômen e cria o vácuo, que é aquele movimento, como se eu quisesse respirar, enchendo as costelas, mas sem deixar o ar entrar. Precisou de ar? Para e respira. Aqui, como eu fiquei me movimentando, dá uma cansada, mas geralmente durante o exercício você consegue ficar um pouquinho mais de tempo, e com treino também você vai conseguindo cada vez ficar mais tempo sem ar. Então, ó, eu vou fazer um pouco mais rápido ainda de pé. Soltei todo o ar, relaxei o abdômen. Agora eu vou fazer de lado na postura correta. Soltei todo o ar. Relaxei o abdômen. Precisou de ar, respira, solta e recomeça. Precisou de ar? Enche, solta. Então, o exercício ele é isso. Para algumas pessoas é difícil às vezes entender esse movimento. Tem gente que de primeira pega, mas com treino todo mundo consegue fazer. E mesmo que você não veja a barriga movimentando tanto, o importante é você sentir esse vácuo acontecendo e observar que a parede abdominal está relaxada. Se você deixa ela dura, ela não vai para dentro. Olha a diferença. Vou fazer até aqui mais perto, ó. Vou manter ela rígida, ó. A parede abdominal toda rígida. Ela não entra, ó. Vou fazer o vácuo e depois vou deixar ela rígida. Você vai ver como que o abdômen salta. Tá vendo? Quando você enrijece o abdômen, ele vai para frente, ele salta. E a ideia não é essa, é deixar ele relaxado para ele ir o mais para dentro ali possível e relaxar. Entrar e sair, entrar e sair. No começo, vocês viram que eu fiz bem rapidinho. No começo, se preocupe primeiro em entender o movimento e fazer bem profundo, mesmo que faça pouquinhas por respiração. 5, 10, tem gente que consegue 5, 10, tem gente que faz, chega até 20, não tem problema. E aí com o treino você vai ver que vai ficar mais fácil. Aí sim, pegou o jeito, aí você vai treinar para fazer o mais rápido possível e o máximo de contrações por respiração. E sempre respirando uma vez só. Então, fez 6, 6, 6, 6, precisou de ar, para, respira, já solta, recomeça. Precisou de ar, respira, já solta, recomeça. Entendeu? Então, faça esse exercício, ele, como eu falei, já tem vários benefícios. A gente recomenda, inclusive, que faça todos os dias, pelo menos 5 minutinhos por dia, para você sentir bem mais esses efeitos, principalmente os efeitos energéticos do exercício. Inclusive, se conseguir fazer de jejum, melhor. Então, acordou, se já quiser acordar e fazer,
ele vai dar uma boa esquentada no corpo, você vai ver que ele esquenta bastante, isso vai até te ajudar a acordar, a dar uma acordada em todo o corpo, e ele é ótimo, inclusive a gente dá muito esse exercício em aula. A gente só não dá todas as aulas porque a gente precisa passar, ensinar outras coisas, senão a gente daria em todas as aulas, certo? Então, treine aí em casa. Se você gostou do exercício, gostou do vídeo, dos benefícios que ele promove, deixa um comentário aí embaixo o que você achou. Se você experimentar, volta aqui e fala como que foi a sua experiência. Se tiver alguma dúvida também, fica à vontade para deixar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredite que precisa dele. Acho que todo mundo deveria fazer, mas se tiver alguém que você sabe que tem alguma questão dessas que eu falei que lhe ajuda, ou uma baixa imunidade, ou que você sabe que tem uma inflamação intestinal ali grande, que a pessoa tem aquela barriga mais estufada, ensina para ela ou mostra o vídeo, compartilha o vídeo com ela, para que a maioria das pessoas consiga aí ter uma melhora na saúde, certo? Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, isso ajuda o canal e ajuda o YouTube a entender que o conteúdo foi relevante para você. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para acompanhar aí os próximos vídeos que eu vou postar, certo? E por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se sempre de plantar amor, cultivar com muita alegria e depois colher com gratidão. Prakriti!